A gente tem acompanhado também, né, o drama de famílias que descobrem, né, doenças graves nos filhos, tanta síndrome, né, aplasia não sei o quê, síndrome não sei das quanta doença, né? Nós estamos cercados, né, por micro-organismos, às vezes uma célula que não funciona direito vira um câncer na tua cabeça. Rapaz do céu, é mais do que urgente, né, nos lembrarmos de Deus em tudo. Tem até uma reportagem para falar sobre isso, né? Das síndromes que tanto nos pegam. Pode pôr na quadrada. Gabi, Luizinho, Vitor Hugo. Essas crianças têm muito em comum, as famílias também. A principal semelhança entre os casos é que pais e mães tiveram ou têm que conviver com o fato de que os filhos foram diagnosticados com doenças graves. A partir daí, as lutas são travadas diariamente. Cuidados, acompanhamento, rotina, sofrimento. E de repente está numa situação dessa. É muito doloroso. Vidas que são modificadas e abaladas pelos dramas. Mas como seguir em frente? Como não cair? É possível ser o suporte dos filhos quando eles precisam tanto? Perguntas que vamos tentar responder agora. Fomos até Bocaina, onde conhecemos o Vitor Hugo. Ele só tem 3 anos. Os pais contam que o desenvolvimento do filho foi normal até os 2 anos de vida. Foi quando ele começou a apresentar dificuldades de locomoção. As palavras já não vinham mais. O quadro evoluiu e a família buscou ajuda em Ribeirão Preto. Assim que viram os sintomas, os médicos investigaram o caso mais a fundo. Os exames foram enviados à Alemanha e avaliados por médicos de lá. O resultado veio junto com o choque. Vitor Hugo tem a doença de Krabbe, síndrome raríssima, que afeta um nascido vivo a cada 100 mil. O médico estava conversando com a gente e ele falou que houve uma mutação na genética dele que nunca foi descrito na literatura da medicina, uma mutação nova. E ele não poderia falar para a gente como que ia ser o desenvolvimento dele daqui para frente, porque com esse tipo de mutação só existe ele. Então ele não tem como comparar com outras pessoas, porque só existe ele com esse tipo de mutação. A gente acha que a gente está num sonho, que qualquer hora a gente pode acordar, né? Porque é difícil. Você vê seu filho andando, gatinhando, falando as primeiras palavras e de repente está numa situação dessa. É muito doloroso. Só quem tem um filho que tem um problema desse sabe. A dor nossa como é muito grande. A doença é degenerativa e afeta todas as funções motoras, além da fala. Vitor Hugo não vai recuperá-los, porque a síndrome não tem cura. Para manter a qualidade de vida, são necessárias sessões de fisioterapia. Por ser uma doença rara, a assistência não vem de acordo com as necessidades. A doença que a gente está lutando contra é muito difícil, não é uma gripe, não é uma dorzinha de cabeça, não é uma febre, é muito complicado essa doença que ele está enfrentando. Os médicos falam que o Krabbe leva a óbito. Agora, em quanto tempo, eles não vão poder falar, eles não sabem. Mas a gente crê também que onde a medicina não chega, Deus ele chega, Deus alcança. Então nossa fé, nossa esperança está em Deus. O Luiz Roberto tem 3 anos e 7 meses. Por causa de um acidente doméstico no fim do ano passado, a família descobriu que o menino sofre da síndrome de Arnold-Chiari. A doença é congênita, afeta o sistema nervoso central e provoca aumento no tamanho do cerebelo. As dores de cabeça são muito fortes e têm picos a qualquer momento. Karina, a mãe, vê o filho brincando e se desespera quando um simples espirro faz com que o menino leve a mão na nuca. Quando ele reclama, eu até pedi a conta do emprego, porque quando ele reclama, eu fico com medo de acontecer uma coisa. E um dos principais sintomas é a morte súbita, né? Os médicos disseram que ele pode ter, de repente, um problema. E entrar em coma, morrer. O único tratamento disponível existe só em Barcelona, na Espanha. Só que além da distância, R$200 mil separam o Luiz do tratamento, que pode ser a solução. Para isso, amigos, vizinhos e parentes se uniram. Se depender deles, a cura vai chegar. A gente tem um pessoal, a gente tem as redes sociais, que no momento é o que a gente está conseguindo se mobilizar. Então nós aqui, nós não temos uma condição financeira entre nós de conseguir isso. Então a única forma que a gente achou foi essa, de procurar a mídia, arrumar uma forma das pessoas se comover com a situação.
Essa menina de 6 anos foi um dos maiores exemplos de superação e de luta já vistos na nossa região. Gabriele Ocon, a Gabi, lutava contra tumores no cérebro desde os 2 anos de vida. Ela passou por 23 cirurgias na cabeça, foi aos Estados Unidos para um tratamento e nunca deixou de dar um sorriso, mesmo quando gestos e palavras já não podiam mais ser controlados. Inúmeras campanhas ajudaram a família a levantar o dinheiro para custear a viagem. Gabi mobilizou em torno de si um sentimento nobre, a solidariedade. Até que no dia 29 de abril desse ano, ela descansou. Na tentativa de encontrar respostas e ajudar famílias que estejam passando por dramas parecidos ou precisem de um exemplo ou impulso, quem sabe, para enfrentar situações difíceis, fomos consultar uma especialista. 2 pontos ficaram muito claros. O primeiro, os abalos são inevitáveis e não há como fugir. O segundo, e mais importante, é que é preciso encará-los de frente. É impossível passar por uma situação como essa sem sofrer. Então, enfrentar mesmo a dor. E, por outro lado, evitar situações assim de fuga e esquiva em relação ao problema. É muito importante compreender o problema, buscar todas as informações acerca do diagnóstico para saber exatamente com o que está lidando. Quando se percebe que não há fuga, a força para seguir lutando está bem perto e é possível encontrá-la. A psicologia, a medicina, o apoio de família, de amigos, ajuda muito, mas as pessoas que têm fé e que buscam reforçar, né, a fé, elas também encontram um conforto e uma possibilidade maior de descobrir um sentido, né, para o sofrimento. Mesmo que seja muito difícil na nossa condição de ser humano descobrir um sentido para algumas situações tão difíceis. A gente vê o problema dos outros, se compadece, né? Mas não dá para teorizar em cima daquilo que só quem faz parte, né, da situação sabe o que está vivendo, né? É bastante delicado. A gente teve casos e mais casos. A Sofia, né? Sofia de Votorantim, aquela luta tremenda para que ela pudesse ser levada aos Estados Unidos para operar e fazer um transplante multivisceral. Uma luta, né? Por conta de dinheiro. Todas essas histórias, o que a gente tem é a questão financeira como o principal empecilho, né? Fé não faltam a esses pais, joelhos dobrados, clamando ao Deus que é vivo e escuta. Sem dúvida alguma não falta, mas é impressionante como nós atrapalhamos, né? Em vez de ajudar, em vez de ter uma liberação mais rápida de recursos, para isso que é fundamental a vida. Um tratamento desse do Luizinho custa o quê? 200 mil reais. Para um Brasil rico como o nosso. Isso é mato, gente, isso é mato. Mato que lota as carteiras de, né, gente que não está nem um pouco se importando com os próprios semelhantes. Né? Difícil de encarar a doença. Eu acho que pior de tudo é encarar justamente essas condições adversas de quando você busca, né, solução. O Luizinho, esse fim de semana, pediu perdão para a Karina, né? Eles fizeram uma pastelada, né? Eu tinha que ter avisado na sexta-feira, mas todos os outros eventos pode contar com a gente, viu, Karina? No Luizinho, o povo está fazendo arrecadação, tem o site, o Facebook dele, o Vitor também, Vitor Hugo lá de Bocaina, ele precisa de alguns equipamentos, uma cadeira adaptada, quem puder ajudar também, que entre em contato com a nossa produção, 4009-0407, vamos colocar, 0407, esse telefone que a gente tem divulgado, né? Quem quiser ajudar, né, ao Luizinho ou ao Vitor Hugo, que entre em